Hoje vamos abordar 7 temas distintos, mas que um complementa o outro. Primeiro, vamos falar sobre alfabetização e letramento, como emancipação socioeconômica. Bom, a alfabetização é um processo de aprendizagem, no qual o indivíduo desenvolve competências e habilidades na leitura e na escrita, enquanto o letramento ele se ocupa da função social dessa leitura e dessa escrita. O letramento ele é um pouco mais profundo que a alfabetização. São processos distintos, mas que devem caminhar juntos. Uma criança alfabetizada não é necessariamente uma criança letrada, pois a alfabetização se dá pelo processo de aprendizagem, onde a criança aprende a decodificar elementos que compõem a escrita. O que muitas pessoas não sabem é que essa alfabetização por si só não prepara o indivíduo para o mundo letrado. Bom, o letramento ele é um pouco mais profundo que a alfabetização. Ele diz respeito à interpretação e ao domínio da língua, e não apenas à decodificação dela. Quando a criança é capaz de entender um texto, interpretar uma história, falar com clareza e se expressar de forma eficaz por meio das palavras e por ele mesmo, então se torna um indivíduo letrado. Logo, observamos a importância que tanto a alfabetização quanto o letramento influenciam de forma positiva no processo de aprendizagem da criança, pois uma pessoa que sabe ler e escrever é uma pessoa alfabetizada, mas uma pessoa que sabe se expressar, usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais, essa é uma pessoa letrada. Agora vamos falar sobre analfabetismo no Brasil. O analfabetismo é um dos maiores problemas nos países subdesenvolvidos. O termo analfabetismo diz respeito à incapacidade que o indivíduo não tem instruções formais, nem sabe ler e escrever. Vale ressaltar que existem diversos tipos de analfabetismo, que são desconhecidos até então pela população, como o analfabetismo absoluto ou total, o iletrismo, o analfabetismo funcional e o analfabetismo tecnológico. No Brasil, ainda existem 11,5 milhões de analfabetos, ou seja, pessoas que não sabem ler e escrever. Segundo o PNAD, a taxa de analfabetismo no Brasil passou de 6,8% em 2018 para 6,6% em 2019. Mas, apesar da queda, que representa cerca de 200 mil pessoas, o Brasil tem ainda 11,5 milhões de analfabetos. Mas por que será que ainda existem tantas pessoas que não sabem ler e escrever? Será por decisão própria? Será que ainda não temos um número de escolas capazes de abranger a população brasileira? Quais são os fatores que levam o Brasil a ter uma taxa de analfabetismo tão alta? Bom, esse alto índice ele é provocado pela falta de motivação, ou seja, a falta de estrutura física das escolas, a falta de matérias extracurriculares como dança e teatro, fora o caso dos indivíduos que moram nas regiões distantes da escola e as decisões que muitas vezes os jovens têm que optar por trabalhar ao invés de estudar, porque necessitam ajudar na renda de casa. São diversos os motivos que fazem com que os nossos jovens e adultos ainda não sejam indivíduos alfabetizados. Nesse mesmo contexto, vamos falar sobre os estudantes EJA. Bom, a educação de jovens e adultos EJA é uma nova oportunidade para aquelas pessoas que por algum motivo não puderam levar os estudos até o fim, tiveram que deixá-los para segundo plano. A EJA é uma modalidade de ensino destinada apenas para jovens e adultos que não deram continuidade aos seus estudos, ou para aqueles que não tiveram acesso à educação de qualidade, que é um direito de todos e dever do Estado. A educação, ela é de extrema importância, pois só ela faz com que o indivíduo se desenvolva e esteja pronto para qualquer contexto, seja ele familiar, de convivência humana, de trabalho ou de convívio social. A educação
educação, ela prepara o cidadão para o mundo, pois ela abrange todos os nossos direitos e os nossos deveres. Mas quais será que são as maiores dificuldades enfrentadas pelos estudantes EJA? No nosso cotidiano escolar, muitos são os desafios enfrentados pelos alunos EJA, na busca por um ensino de qualidade. Bom, as dificuldades mais enfrentadas por esses alunos são a diversidade cultural, a diferença de idade entre os alunos, a superação do analfabetismo digital, o cansaço, pouco tempo para dedicação aos estudos e tantos outros motivos. Portanto, é necessário que a EJA ofereça um estudo significativo para os educandos, com atividades valorativas estruturadas em conteúdos contextualizados e que despertem o interesse do aluno de aprender mais e mais. Agora vamos falar sobre o trabalho infantil, baseado no curta-metragem Vida Maria. Esse curta nos traz uma reflexão muito profunda, onde Maria José era uma criança sonhadora, tinha muita vontade de aprender mais e mais através dos estudos. Porém, os sonhos de Maria eles foram frustrados, pois onde Maria sentia alegria e sonhava com um futuro melhor, pois ela tinha uma vida simples, a sua mãe tinha um olhar bem diferente. Para ela, se tratava de uma perda de tempo, pois as horas que Maria estava ali se dedicando aos estudos, ela poderia estar trabalhando para ajudar a manter o sustento da sua família. Durante o curta, Maria casa e continua sua vida, cria seus filhos, induzindo a deixar os estudos para correr atrás do seu sustento, assim como a sua mãe fez com ela. Essa mesma maneira de criação, através do trabalho infantil, se refletiu durante todo o ciclo de vida de Maria. Foi assim com ela, com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos. E essa mesma história se reflete hoje ainda em várias Marias, em vários José, em várias Lauras, Bias, Franciscos. E, infelizmente, essa raiz ainda vai existir, principalmente na zona rural, onde muitas crianças são impedidas de ir à escola, pois o tempo que passam estudando para seus pais poderiam estar trabalhando, pois vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, eles precisam deixar a fase da infância de lado para se dedicar na roça, para ali obter o pão de cada dia. Essa é uma dura realidade que vivemos no Brasil e em países afora. Quando a dificuldade bate a porta, alguma providência tem que ser tomada. E o trabalho infantil é uma das saídas que os pais eles encontram para ajudar a manter o sustento da sua família. Nesse mesmo contexto, vamos falar agora sobre planejamento familiar. O planejamento familiar é um conjunto de medidas que ajudam as famílias a planejar a chegada dos filhos e também a prevenir a gravidez não planejada. Todas as pessoas têm o direito de escolha em optar se terão filhos ou não, e o Estado ele tem o dever de oferecer acesso a recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos, que assegurem a prática do planejamento familiar. Bom, o planejamento familiar, ele passou a ser incentivado no Brasil desde a década de 1970. Essa prática no Brasil vai muito além de uma simples medida adotada pelos casais a fim de assegurar uma maior estabilidade financeira, mas está relacionado intrinsecamente, ou seja, de forma mais profunda, a políticas públicas adotadas para conter o crescimento da população do país, que está diretamente ligado ao contexto econômico brasileiro. Vamos falar agora sobre protagonismo e cidadania. Bom, o protagonismo e a cidadania são vividos na prática durante o processo de planejamento e execução das atividades sociais, solucionando problemas reais da escola e da comunidade. O protagonismo é um elemento fundamental na formação dos estudantes como pessoas e futuros profissionais, cidadãos e potenciais agentes de transformações positivas em suas comunidades, na medida em que compreendem seu papel dentro da sociedade. Já a cidadania é um conjunto de direitos e deveres
exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção em assuntos pertinentes à sua comunidade. Para finalizar, vamos falar sobre a condição da mulher no Brasil e sobre as questões relativas a como ela vive na sociedade brasileira. Como mulheres, desde criança nós ouvimos falar: menina não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Isso não é certo ou isso é errado. E assim por diante. Mas um dos nossos maiores questionamentos foram em torno da questão das diferenças entre os sexos. Quando a menina vai crescendo, novos grupos vão sendo formados e uma série de padrões de comportamentos, valores, estereotipos, direitos e deveres vão sendo ensinados com base na diferença de gêneros. Então, começa a batalha dos sexos, onde os homens se acham superiores às mulheres, pois sempre foram ensinados que a mulher é o sexo frágil da história. E que diversas coisas a mulher não tem o direito apenas por ser mulher. Como, por exemplo, exercerem funções ligadas à mecânica, à física ou à engenharia. Frases como: por que futebol é coisa de homem? Ou toda motorista é barbeira. Ou homem não chora, porque o homem é o chefe da casa. São muito comuns em nossa sociedade. Nesse estereotipo que a mulher é criada, única e exclusivamente, como diz o ditado popular, para pilotar fogão. Com o passar do tempo, vemos que a mulher foi ganhando espaço em relação à questão do trabalho, mas ainda existem tantas áreas que as mulheres são inferiorizadas diante dos homens. No Brasil, embora a Constituição garanta indistintamente a igualdade de todos os cidadãos, o que se vê são mulheres e homens fruindo desigualmente dos direitos e deveres da cidadania. E todas essas questões nos levam a refletir sobre por que acontece a violência contra a mulher. Pois desde pequena a mulher se torna um indivíduo inferior da história. Pois no contexto que nós mulheres vivemos, fica claro que quem manda no mundo são os homens. Mulheres não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Mas para o homem tudo é possível. E todos os atos que eles cometem há uma justificativa. A violência contra a mulher acontece principalmente por ela ocupar um lugar social menor em relação ao homem. A mulher na história, ela é colocada como submissa e não como provedora ou ao menos independente.